Final de outubro de 1887, e o interior das montanhas do Colorado já sussurrava sobre o inverno que se aproximava. Cole Blackwood estava montado em seu garanhão negro, observando as 10.000 acres de terras florestais que havia comprado sem nunca ver. Aos 42 anos, ele havia construído um império com riscos calculados e distância emocional. A floresta de pinheiros se estendia diante dele como uma fortaleza, escura, densa, lucrativa. Então ele os viu. Um homem idoso brandia um machado com precisão metódica. Ao lado dele, uma mulher idosa empilhava lenha, seus movimentos lentos, mas determinados. Eles trabalhavam em sua terra sem permissão, sem desculpas. Cole desmontou, com suas botas esmagando a grama congelada e quebradiça. "Isso aqui é propriedade privada", disse com a voz tão plana quanto uma escritura de venda. O homem idoso se endireitou, enxugando a testa. 70 anos, pelo menos, mas seus olhos eram claros. Ezra Harper. "Senhor, esta é minha esposa, Martha. Estamos colhendo aqui há 3 temporadas. "Não mais", respondeu Cole. "Eu sou o proprietário agora." As mãos de Martha tremiam enquanto ela colocava mais um tronco no chão. Seu olhar se voltou para uma cabana distante, depois voltou para Cole. Algo naquele olhar, talvez medo ou súplica, fez Cole hesitar. 2 semanas, disse ele, surpreendendo a si mesmo. "Terminam a colheita, pago $40 e depois se vão." Ezra assentiu lentamente. "Justo, Sr. Blackwood. Partiremos antes da primeira neve." Cole remontou, pronto para seguir de volta ao seu rancho, 32 quilômetros ao sul. Mas ao se virar, percebeu novamente a cabana. Fumaça saía de sua chaminé. Fumaça demais para 2 pessoas idosas. Ele ouviu vozes, altas e jovens, carregadas pelo vento. Disse a si mesmo que não era da sua conta. Martha o observava partir, torcendo o avental, um gesto que lhe causou uma sensação de desconforto no peito. Atrás dela, a cabana parecia conter a respiração. Cole seguiu seu caminho sem olhar para trás. Ele havia comprado a terra, oferecido salários justos. Era o fim, mas a imagem dos olhos preocupados de Martha o seguiu até sua casa. Uma semana depois, Cole retornou. O sol da tarde pendia abaixo, tornando o vale dourado e frio. Ezra trabalhava sozinho, seu machado batendo no tronco em um ritmo constante. Não havia sinal de Martha. "Onde está sua esposa?" Cole perguntou, desmontando. O rosto de Ezra se fechou. "A febre a pegou há 3 dias. Está descansando." Cole já tinha visto febres da fronteira matar rapidamente. "Vou vê-la." "Não é necessário, senhor. Ela..." Mas Cole já estava caminhando em direção à cabana. Ezra o seguiu, lento demais para detê-lo. Cole empurrou a porta desgastada e entrou em uma revelação. 11 crianças o encararam. Variavam desde um bebê que se agarrava à saia de uma menina adolescente até um garoto de 14 anos que se colocou protetoramente à frente dos outros. Eles dormiam em paletes de palha, alinhados nas paredes. Um fogo magro mal aquecia o único e apertado cômodo. Martha estava deitada em um catre no canto, com a febre visível, mas acordada. Seus olhos encontraram os de Cole, não com vergonha, mas com uma quieta resistência. Ninguém falou. O silêncio pressionava o peito de Cole como um peso físico. Ele contou as crianças novamente. 11. Impossível! Aquela cabana mal poderia abrigar 4 pessoas, quanto mais 13. "Órfãos", disse Ezra suavemente da porta. "Os pais morreram de doenças, acidentes de mina, parto. A cidade não os aceita. O município quer separá-los, enviá-los para instituições. Nós fazemos o que podemos." A garganta de Cole se apertou. A menina mais velha, talvez com 14 anos, mexia uma panela com sopa rala. O mais novo,
Mal, com 3 anos, observava Cole com enormes olhos escuros. Eles estavam limpos apesar da pobreza. Em silêncio, apesar do medo, eles esperavam. Quanto tempo? A voz de Cole saiu rouca. 2 anos para alguns, 3 meses para o bebê. Marta falou de seu berço, sua voz fraca, mas firme. Não pedimos caridade, Sr. Blackwood. Só não avise para a prefeitura. Eles vão separar as crianças. Vão partir elas como se fossem lenha. Cole saiu da cabana sem responder. Suas mãos tremiam enquanto montava seu cavalo. Cavalgou uns 50 metros e parou. Atrás dele, uma criança começou a chorar baixinho, sem esperança. O som de alguém que aprendeu que as lágrimas não mudam nada. Ele já tinha visto a pobreza antes, assinado cheques para isso, doado para igrejas e sociedades de órfãos, mas nunca esteve dentro dela, nunca respirou seu ar, nunca a sentiu observando-o com os olhos das crianças, esperando para ver se ele seria outro adulto a ir embora. Cole ficou imóvel sobre o cavalo enquanto o sol se punha e a temperatura caía. Então, virou-se. Naquela noite, Cole estava sentado em seu escritório na casa de campo, a 20 metros da cabana. A luz do fogo dançava nas cadeiras de couro e nas paredes, forradas com livros que documentavam seu império. Do lado de fora, o vento batia nas janelas. Uma tempestade se formava cedo, feroz, mortal. O Bourbon estava intocado ao seu lado. Ele não conseguia parar de pensar no rosto do menino, a exata idade que ele tinha quando o fogo levou seus pais. Tinha 12 anos. A casa da fazenda queimou durante a noite, seu pai tentando salvar os cavalos, sua mãe gritando seu nome. Os vizinhos o puxaram para longe quando o teto desabou. Pela manhã, ele era um órfão. Seu tio Harrison o acolheu, alimentou, vestiu e o educou na fria matemática dos negócios. Mas o tio Harrison nunca o chamou de filho, nunca ofereceu carinho ou afeto. Você está aqui por dever, garoto. Não espere amor. O amor é um luxo para quem pode se dar ao luxo de ser fraco. Cole aprendeu a enterrar suas emoções como corpos no chão congelado. Ele construiu sua riqueza como uma armadura contra a vulnerabilidade. 30 anos de distância cuidadosa. 30 anos dizendo a si mesmo que era forte porque estava sozinho. Agora, aquelas 11 crianças haviam destruído essa mentira com um único olhar. Ele sabia o que as esperava caso a prefeitura interviesse. Cuidados institucionais significavam fazendas de trabalho. Crianças que trabalhavam até os 18 anos recebiam uma educação mínima e sofriam abusos que ninguém investigava. Ele sabia, porque ele mesmo havia vivido uma versão mais amena disso. Um teto sem amor, comida sem família. A tempestade chegou à meia-noite. O vento uivava como algo morrendo. A neve se acumulava contra as janelas. Aquela cabana não sobreviveria ao inverno com tantas almas dentro. Ao amanhecer, Cole selou seu cavalo. Carregou suprimentos, tábuas, pregos, alimentos secos e cobertores. Nenhum plano, a não ser presentes. Nenhuma estratégia, a não ser ficar. Não é problema meu. Ele se dissera por 30 anos, mas a mentira não se sustentaria mais. Ele já tinha sido uma criança de 12 anos, vendo os adultos irem embora. Vendo-os escolher o conforto em vez da coragem. Ele não seria mais um a sair. Se aquela cabana fosse resistir ao inverno, ela precisaria de mais do que salários. Precisaria de um carpinteiro. E talvez, embora o pensamento o aterrorizasse, precisasse de um pai. Cole cavalgou em direção à tempestade, para 11 crianças que haviam aprendido a não ter esperanças. Dessa vez, ele não iria embora. 3 semanas depois, o vale havia se transformado. O casaco caro de Cole estava pendurado em um prego ao lado da jaqueta remendada de Ezra. Pilhas de madeira cercavam a cabana. Novas paredes se erguiam contra o céu. O milionário e o fazendeiro batiam os martelos em ritmo, respirando nuvens de ar frio por 21 dias.
Cole ficou, e as crianças pararam de se encolher quando ele se movia. Daniel, 14 anos, e José, 11 anos, trabalharam ao lado deles. Agora, Cole lhes mostrava como medir cortes, martelar os pregos retos, testar as juntas pela resistência. Trabalhavam em silêncio tímido, testando se eles desapareceriam como a geada da manhã. Nivelado? Daniel perguntou, segurando uma viga. Cole verificou. Bom, pregue-o. O rosto do menino mostrou o menor dos sorrisos. Marta se recuperara da febre. Ela cozinhou a primeira refeição de verdade que a família comera em meses. Os suprimentos de Cole transformaram-se em sopas grossas de legumes, pão que realmente enchia a barriga. Na mesa apertada, 14 pessoas se espremiam, cotovelos se tocando, calor compartilhado. Rebecca, a mais velha das meninas, observava Cole atentamente. Você não come com o seu tipo. Por que comer conosco? Cole largou sua colher. Talvez eu esteja cansado de comer sozinho. Ela o observou por um longo momento, depois assentiu. Uma prova passada. Naquela tarde, Samuel, o menino de 3 anos, começou a seguir Cole como uma sombra. Quando Cole se sentou para descansar, o menino subiu em seu colo sem pedir permissão. Cole congelou. 30 anos desde que alguém o tocara com simples afeto. 30 anos de distância cuidadosa, destruída pela confiança de uma criança. Ele deu um tapinha na cabeça de Samuel. O menino se acomodou contra seu peito e adormeceu. Marta sorriu na porta. Ele conhece as boas pessoas. Naquela noite, Cole não conseguiu dormir. Ele deitou no seu colchão perto do fogo, ouvindo as crianças respirarem na escuridão. Suas mãos se lembraram das habilidades que seu pai lhe ensinara 40 anos atrás. Encontrou um pedaço de madeira e sua faca ao amanhecer. Ele esculpiu um pequeno cavalo rude, mas reconhecível, suave o suficiente para não machucar mãos pequenas. Samuel o encontrou ao lado de seu colchão quando acordou. Seus olhos se abriram em espanto. Meu! Cole sentiu a garganta apertar. Sim, garoto, seu. Você fica. A pergunta pairou no ar. Todas as crianças na sala haviam parado de se mover, esperando pela resposta dele. Cole encontrou os olhos de Rebecca através da cabana. Ela o tinha feito a mesma pergunta sem palavras todos os dias por 3 semanas. Por enquanto ele disse, não é o suficiente, mas é honesto. Na manhã seguinte, as 11 crianças se alinharam do lado de fora, esperando para ajudar na construção. José entregou um prego a Cole sem que lhe fosse pedido. Rebecca assentiu com aprovação. Eles decidiram confiar nele. Agora ele precisava decidir se podia confiar em si mesmo para não falhar com eles. Início de dezembro e a cabana cresceu. Novas paredes cercavam um segundo cômodo. O telhado já não vazava. O fogão onde Marta cozinhava era 2 vezes maior. A estrutura que mal comportava 2, agora abrigava 14. A noite caía suave como uma oração. A neve flutuava nas janelas. Dentro, a luz das lamparinas brilhava quente. As crianças se reuniam ao redor do fogo. Algumas remendando roupas, outras praticando letras nas lousas que Cole comprara. Os mais novos simplesmente se apoiavam nos joelhos de Marta. Pela primeira vez em 2 anos, Ezra e Marta pareciam que poderiam dormir sem medo. Depois que as crianças foram para a cama, Marta serviu café para os 3 adultos. Suas mãos não tremiam mais. Seu Blackwood, disse ela com voz suave, há coisas que você precisa saber. Cole aguardou. Não somos guardiões legais. Não temos direitos sobre essas crianças. Há 2 anos, o município tentou tirá-las, separá-las em diferentes instituições. Fugimos na calada da noite com o que conseguimos carregar. A voz dela se estabilizou. Esses lugares destroem crianças. Vimos isso. Preferimos nos esconder a entregá-las.
Ezra acrescentou: somos invasores em terras que eram públicas. Agora é sua terra, e aos nossos olhos somos criminosos no município. Cole já desconfiava disso. O que acontece se eles encontrarem vocês? Eles levam as crianças, separando-as. Não mantêm irmãos juntos e provavelmente seremos acusados de sequestro, mesmo tendo-as salvado da fome. O fogo estalava. Do lado de fora, o vento sussurrava pelas árvores de pinho. Eu vou investigar isso, disse Cole. Deve haver uma maneira legal. Mas mesmo enquanto falava, a dúvida o corroía. Ele construiu sua fortuna em parte sabendo como a lei funcionava, e a lei raramente ficava do lado dos pobres contra as instituições. Na manhã seguinte, chegou um telegrama da cidade. Cole leu-o 2 vezes. Seu rosto endureceu. Seu sócio, Raymond Tate, exigia que Cole finalizasse a venda da terra para uma mineradora. Lucro triplo. O acordo exigia que todos os invasores fossem despejados. Prazo: 2 semanas. Cole olhou para o papel. Seu império ou essa família, sua reputação ou essas crianças. Não poderia ter ambos. Naquela noite, as crianças cantaram seu hino noturno, uma tradição mantida por Marta. Vem, Espírito Santo de toda a bênção. As vozes delas, finas, mas impuras, preenchiam a cabana com algo que Cole não conseguia nomear. Ele não rezava desde os 12 anos, não colocava os pés numa igreja desde o funeral dos pais, mas, ali sentado, cercado por órfãos cantando sobre graça, algo se quebrou dentro de seu peito. Rebecca encontrou seus olhos do outro lado do fogo. Ela era jovem demais para parecer tão velha e tinha cicatrizes demais para confiar facilmente. Você não precisa ficar, disse ela baixinho. Palavras que só ele ouviria. Mas se ficar, fique. De verdade. Já tivemos o suficiente de pessoas que vão embora. O hino terminou. As crianças se dirigiram para a cama. Cole ficou ao lado do fogo muito depois que todos dormiram, olhando para o telegrama em suas mãos. Ficar ou ir. Construir ou abandonar. Tornar-se tio ou alguém melhor. A escolha era dele e isso o aterrorizava. Em meados de dezembro, o carroceiro do município chegou. As crianças viram primeiro 2 homens uniformizados e uma mulher com uma prancheta. Rebecca puxou os mais novos para dentro, o rosto pálido. Ela já tinha visto carroças como aquela antes. O xerife Coleman desmontou, com os papéis oficiais nas mãos. Era um homem decente fazendo um trabalho indecente, e o arrependimento era visível em seus olhos. Ezra Harper, Martha Harper. Vocês devem desocupar esta propriedade em 72 horas. As crianças serão encaminhadas para a custódia do município para a colocação adequada. Ezra se pôs entre o xerife e a porta da cabana. Não fizemos nada de errado. Vocês estão abrigando órfãos sem autoridade legal. Alguém fez uma denúncia sobre as condições sanitárias, colocando as crianças em risco. A voz do xerife se suavizou. Sinto muito, Ezra, mas a lei é a lei. Cole se adiantou. Quem fez a denúncia? Uma segunda carroça chegou. Raymond Tate desceu, com um terno caro, destoando no vale árido. Seu sorriso era afiado como vidro quebrado. Fui eu, disse Raymond, calmamente. Cole, você desperdiçou 1 mês com esse projeto de caridade. Estou finalizando a venda das terras. Esses invasores são seu problema, se você escolher torná-los assim. Ele fez uma pausa, deixando a ameaça se instalar. Mas, se escolher isso, você está fora. Nossos investidores não toleram um parceiro financeiramente imprudente. As mãos de Cole se cerraram. Você não tinha esse direito. Tinha sim. Você está colocando uma fortuna em risco por... Raymond fez um gesto desprezante para a cabana. Sentimento. Assine os papéis. Vá embora. Seja inteligente, ao menos uma vez. Dentro da
Cabana, as crianças se pressionaram contra as janelas. Samuel segurava seu cavalo de madeira, olhos enormes de medo. Ezra se virou para Cole, com o rosto marcado pela derrota. Sr. Blackwood, você fez mais do que a obrigação cristã exigia. Esse fardo não é seu. Vamos encontrar uma maneira. Espere. Mas sua voz falhou na mentira. Não havia maneira. Marta saiu da cabana, com as crianças atrás dela, como patinhos. Ela as ensinara a arrumar suas poucas coisas anos atrás, a se mover rapidamente quando os adultos apareciam com papéis. Agora elas faziam isso em silêncio, sem lágrimas, sem súplicas. Elas aprenderam que lágrimas não mudam nada. Rebecca ajudava as mais novas a dobrar as roupas. Joseph carregava o bebê. Daniel ficava protegido ao lado das crianças menores, com o queixo apertado. Samuel caminhou até Cole, com o cavalo de madeira nas pequenas mãos. Ele o estendeu, oferecendo-o de volta. Cole não conseguia falar, não conseguia se mover. Me dê até amanhã. Finalmente, ele disse a Raymond, eu terei uma resposta então. Raymond sorriu. Boa escolha. Cole montou seu cavalo. Da porta da cabana, Samuel o observava partir. Marta virou-se, ombros tremendo. As crianças haviam aprendido essa verdade. Jovens adultos vão embora. Sempre vão, mesmo os mais gentis. Somente Rebecca continuou observando até Cole desaparecer sobre a colina. Seu rosto era indecifrável, mas suas mãos estavam cerradas, com os dedos brancos e trêmulos. Ela o avisara. Não fique. A menos que seja de verdade. E agora ele estava provando que ela estava certa. O quarto de hotel na cidade zombava de Cole com seu luxo. Cadeiras de veludo, uísque importado, uma cama mais macia do que qualquer órfão já havia tocado. Ele se sentou na escuridão, papéis não assinados sobre a mesa, vendo o rosto de Samuel em todas as sombras. Os números estavam claros. Assinar. E ele manteria tudo: fortuna, reputação, isolamento confortável, recusa. E perderia tudo em uma batalha judicial que não poderia vencer. Ele passou 30 anos construindo esse império. Tudo pelo que lutou, sacrificou, protegeu, ao custo da conexão. Cole se levantou, olhou sua reflexão no espelho. Terno caro, têmporas grisalhas, olhos frios. Ele parecia exatamente com o tio Harrison. A realização o atingiu como um soco no peito. Ele se tornara o homem que transformou sua própria infância em uma prisão. Rico, poderoso, emocionalmente morto. Escolhera a segurança em vez do amor por 3 décadas e chamara isso de força. Os rostos dos órfãos o assombraram, a confiança de Samuel, o aviso de Rebecca. O silêncio vivido pelas crianças que aprenderam a não esperar mais. À meia-noite, Cole caminhou até o cemitério da cidade. A neve caía suave e constante. Ele encontrou os túmulos de seus pais abandonados há décadas, as lápides desgastadas, quase lisas. Ele se ajoelhou na neve. Mãe, pai, sua voz falhou. Eu esqueci o que vocês me ensinaram. Família é estar presente, ficar. Não fugir quando custa algo. As palavras vieram mais rápido. 30 anos de silêncio quebrando como uma represa. Eu estive sozinho tanto tempo que me convenci de que era força, mas era covardia. Eu tinha 12 anos quando perdi vocês. E nunca parei de ser aquele menino assustado que decidiu que o amor doía demais para arriscar. Lágrimas congelaram em seu rosto, mas aquelas crianças, elas são eu, cada uma delas. E se eu for embora, não sou diferente de todos que partiram de mim. Ele chorou então, pelos pais, pela infância perdida, pelos 30 anos de autoproteção que o deixaram vazio. O amanhecer o encontrou no escritório de um advogado, depois no cartório, depois no banco. Ao meio-dia, ele assinou sua fortuna, não para Raymond, mas em um fundo irrevogável, o orfanato Blackwood Harper, com Ezra e Marta como diretores licenciados, financiado pela liquidação de seus bens. Legal,
permanente, intocável. O advogado o olhou. Sr. Blackwood, este fundo é permanente. O senhor não pode desfazê-lo. Vai ficar com quase nada. A mão de Cole não tremeu enquanto ele assinava. Então, finalmente terei o que importa. Ele foi órfão aos 12 anos. Seria novamente aos 42, mas desta vez por escolha. E não estaria sozinho. Cole cavalgou de volta para a cabana ao amanhecer. As crianças olhavam pela janela, confusas. Ele tinha partido. Agora ele voltava. Adultos não faziam isso. Samuel correu para fora na neve, cavalo de madeira levantado. Cole desmontou, ajoelhou-se na neve. Pela primeira vez em 30 anos abriu os braços. O menino correu até ele, corpo pequeno, tremendo com soluços. Depois os outros vieram. José, Daniel, até mesmo Rebeca, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu vou ficar, disse Cole com a voz rouca. Para sempre, todos nós. Somos uma família agora. Marta estava na porta, com as mãos sobre a boca. Os ombros de Ezra tremiam com lágrimas silenciosas. O carro do município viria novamente, mas desta vez Cole tinha papéis mais fortes que suas ameaças. Desta vez, ele não estava indo embora. O xerife Coleman retornou ao meio-dia com o cartorário e uma carroça para remover as crianças. Encontrou Cole Blackwood de pé na nova varanda, 14 almas atrás dele e um advogado com documentos que o pararam. Cole entregou os papéis. O orfanato Blackwood Harper agora é uma instituição legalmente reconhecida, financiada por um fundo irrevogável. Ezra e Martha Harper são diretores licenciados. Esta propriedade está sob um fundo perpétuo para o cuidado de crianças órfãs. O xerife leu lentamente e olhou para cima. Isso é legítimo. Cada assinatura, cada selo. Tente expulsá-los e você responderá à lei federal. O cartorário examinou os papéis com a cara pálida. Quem autorizou? Eu, com meu próprio dinheiro e minha própria terra. A voz de Cole ressoou pelo pátio. Querem levar essas crianças? Procurem um juiz federal. Boa sorte com isso. Raymond Tate chegou momentos depois, com o rosto roxo de raiva. Você não pode fazer isso. Nossa parceria está dissolvida. Leia a página 7. Eu me retirei de todas as joint ventures. Com efeito imediato, você destruiu sua vida por um bando de órfãos. A voz de Raymond quebrou de fúria. Vou desafiar esse fundo, processá-lo por quebra de contrato. O advogado de Cole se adiantou. Senhor Tate, antes de continuar ameaçando meu cliente, você deveria saber que descobrimos algumas irregularidades nos livros da empresa, especificamente 60 mil dólares desviados ao longo de 3 anos. Raymond empalideceu. Retire todos os desafios ao orfanato, continuou o advogado calmamente, e consideraremos o caso resolvido. Caso contrário, ficaremos felizes em apresentar nossas descobertas aos promotores federais. O pátio ficou em silêncio. Raymond virou-se sem uma palavra e subiu na sua carroça. Enquanto ele se afastava, seu rosto mostrava a expressão de um homem que apostou tudo e perdeu. Cole se virou para a multidão reunida. A maioria tinha vindo para assistir à expulsão, entretida pelo sofrimento dos outros. Agora, eles se moviam desconfortáveis sob seu olhar. Querem julgar essa família? A voz de Cole foi firme e clara. Julguem a mim. Eu fui aquele órfão uma vez com 12 anos, sozinho, assustado. Essas crianças crescerão sabendo que elas importam, porque escolhemos fazê-las importar. Não porque a lei exige, mas porque é o certo. Ele fez uma pausa, olhando para Samuel, que se agarrava à sua perna. E se isso me tornar pobre aos olhos de vocês? Ele olhou para as crianças, suas crianças. Então sou mais rico do que jamais fui. O silêncio reinou. Então, a professora da cidade, uma mulher de 60 anos com olhos amáveis, se adiantou. Eu as ensino, disse ela, 2 vezes por semana, sem cobrança. O Dr. Harrison, o médico da cidade, limpou a garganta.
Cuidado médico gratuito para todos eles. 3 famílias se aproximaram com suprimentos de inverno, cobertores, alimentos conservados, roupas. A maré havia virado. A vergonha funcionou onde a lei falhou. O xerife Coleman tirou o chapéu para Ezra. Parece que está tudo em ordem aqui. Desculpe pela confusão. Enquanto a multidão se dispersava, Ezra e Marta trabalharam com Cole para pendurar uma placa de madeira esculpida acima da porta. Orfanato Blackwood Harper, Esther 1887. Cada criança importa. Samuel estava nos ombros de Cole, ajudando a pregar o último prego. A cabana que tinha sido um esconderijo agora era um lar com um nome e raízes fortes, o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. A primavera chegou como uma promessa cumprida. Fim de abril de 1888, e o vale explodiu em flores selvagens. As macieiras que Cole havia plantado em março agora mostravam pequenas flores. O orfanato se expandiu com uma ala de sala de aula e dormitórios maiores, firmes contra o cenário das montanhas. O riso das crianças ecoava pelo vale, um som ausente há muito tempo. 17 crianças agora chamavam o orfanato Blackwood Harper de lar. A notícia se espalhou pelo território de que nenhuma criança seria rejeitada durante o inverno rigoroso. 6 mais haviam chegado, trazidas por parentes que não podiam cuidar delas ou encontradas quase congeladas nas estradas do município. Ezra ensinava a agricultura. Marta comandava a casa com uma eficiência suave. Os filhos mais velhos frequentavam a escola da cidade 3 vezes por semana. Os mais novos aprendiam letras e números com a professora voluntária. E Cole Blackwood, milionário que virou pobre, morava em um quartinho anexado à casa principal, vestindo roupas de trabalho remendadas pelas mãos de Marta, compartilhando as refeições em meio a cotovelos e risadas. Ele estava magro de tanto trabalhar, com os fios de cabelo já grisalhos nas têmporas, mas seus olhos estavam vivos de uma maneira que nunca haviam sido durante seus dias de império. Naquela tarde, ele ensinava os meninos mais velhos as habilidades de manejo no pequeno terreno que ele mantinha, o suficiente para criar um rebanho modesto. Daniel e José cavalgavam ao lado dele. Confiantes na cela, chamavam-no de Senhor, mas com algo mais próximo de pai. Samuel, com 4 anos agora, ainda carregava o cavalo de madeira para todo lado. Ele o chamava de Coragem. Papa Cole, ele dizia. O nome já tinha pegado há meses, apesar das primeiras protestas de Cole. O Coragem pode andar com você? O peito de Cole apertava toda vez que ouvia essa palavra. Papa. Ele nunca imaginara que responderia a isso. Claro que pode, Samuel. Naquela noite, uma diligência chegou. Um garoto de 12 anos desceu, magro e com os olhos fundos, carregando uma única mochila. O motorista explicou que ele perdeu os pais em um acidente de mina há 3 semanas. Nenhuma família para buscá-lo. O município já estava pronto para enviá-lo para uma instituição. Mas alguém lembrou do orfanato. O garoto ficou parado no quintal, paralisado de medo. Cole reconheceu aquele rosto. Já o tinha visto no espelho décadas atrás. Ele se aproximou lentamente, ajoelhou-se na terra para olhar nos olhos do garoto. Qual é o seu nome, filho? Tomás. Quase um sussurro. Eu sou o Cole. Perdi meus pais quando tinha sua idade. 12 anos. Eu sei a sensação vazia, como se estivesse sozinho no mundo, como se nada mais fosse dar certo. Os olhos de Tomás se encheram de lágrimas. Mas, filho, Cole continuou suavemente, você não está mais sozinho. Vê aquele prédio? É a casa. Vê aquelas crianças? São a sua família. Eles estavam esperando por você. Eu não tenho nada. Sem dinheiro, nada. Cole sorriu. O sorriso ainda estranho em seu rosto marcado pelo tempo. Nem eu quando cheguei aqui. Acontece que é quando você é mais rico. Quando não tem nada, mas tem pessoas que escolhem te amar assim mesmo.
Marta apareceu na porta, secando as mãos no avental. Tomás, guardamos um lugar para você no jantar. Tá com fome? O garoto acenou com a cabeça, sem conseguir falar. Rebeca, agora com 15 anos e braço direito de Marta, desceu as escadas. Eu te mostro onde você vai dormir. Está apertado, mas é quentinho, e ninguém aqui sai. Ela disse, olhando para Cole, um sorriso pequeno no rosto. A advertência dela de meses atrás havia se cumprido. Ele ficaria de verdade. Enquanto Tomás seguia Rebeca para dentro, Cole ficou parado, observando o pôr do sol pintar o vale de dourado e rosa. O orfanato brilhava à luz das lâmpadas. Pelas janelas, ele via sua família se reunindo para a refeição. 17 crianças, 2 idosos santos e um milionário reabilitado que aprendera que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Samuel correu para fora, bateu nas pernas de Cole. Você vem? Papa, mamãe Marta disse que a graça está esfriando. Cole riu, um som que ainda o surpreendia pela facilidade. Não podemos deixar isso acontecer. Ele pegou o menino no colo e o levou para dentro de casa. Pela porta, viu Tomás se acomodando timidamente na mesa lotada. José estava explicando algo, gesticulando com as mãos. Daniel fez espaço no banco. Marta trocou olhares com Cole e sorriu. Ezra levantou a xícara de café em silenciosa saudação. Cole parou no limiar da porta, com Samuel em seus braços, o peso sólido, o calor e o barulho, e a vida transbordando ao seu redor. Ele passou 30 anos construindo um império de terras e ouro, acreditando que a riqueza se media em hectares e contas bancárias. Mas ali, parado, como pai dos órfãos, como lar para os desabrigados, ele aprendeu o que significava ser verdadeiramente rico. O inverno viria novamente, sempre vinha, mas enfrentariam juntos, atrás de muros que construíram com suas próprias mãos e corações que finalmente abriram. Porque é isso que as famílias fazem. Elas ficam, elas constroem, elas enfrentam a tempestade. Juntas, Cole entrou e fechou a porta atrás de si. Lá fora, as estrelas começaram a aparecer no céu escurecido. Dentro, a graça foi dita sobre uma refeição compartilhada por 19 almas. E pela primeira vez em 30 anos, Cole Blackwood estava em casa. Fim.